Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer a revisão para a prova, que é a última prova do bimestre e a última prova de ciências do ano. Eu montei uma apresentação com os principais pontos que vocês precisam estudar, e aí nós vamos ver essa apresentação agora. Vamos colocar aqui. Então, agora vocês já devem estar vendo a minha tela. Então, essa é a nossa revisão para a prova do quarto bimestre. Primeira coisa que vocês precisam estudar é sobre a puberdade, que mudanças que acontecem no corpo de meninas e meninos por conta de hormônios como a testosterona, progesterona, estrógeno e hormônio do crescimento. Coloquei algumas mudanças aqui, mas tem várias outras. Crescimento de pelos, surgimento de espinhas, o suor fica com um odor mais acentuado, nas meninas ocorre a menstruação, nos meninos começa a acontecer a ejaculação, a voz muda, fica mais grave tanto nos meninos quanto nas meninas. Enfim, são várias mudanças que acontecem no corpo e que é importante que vocês conheçam. Vocês precisam estudar também o sistema genital masculino e os seus principais órgãos e suas funções. A principal função, o principal papel desse sistema no corpo é produzir o espermatozoide. Lembrar que a produção ocorre nos testículos e o amadurecimento acontece nos epidídimos. E quando os espermatozoides são liberados, eles são liberados junto com líquidos que formam o sêmen. E esses líquidos são produzidos pela próstata e pela vesícula seminal. O sistema genital feminino também cai nessa prova. Então é importante conhecer os órgãos e suas funções. Lembrar que os ovários produzem os óvulos e também os hormônios, progesterona e estrógeno. O óvulo, quando ele é liberado, ele vai para a tuba uterina, que é onde ocorre a fecundação. Depois, se houver fecundação, este embrião vai para o útero, onde se desenvolve durante a gravidez. E a vagina é um canal que liga o útero com o meio externo. É por onde sai o bebê, se houver uma gravidez, e por onde sai a menstruação, se não houver gravidez. Falando em menstruação, quando que ela acontece? Ela acontece se não houver fecundação. Lembrando que a fecundação é a união do óvulo com o espermatozoide. Se ocorrer fecundação, a mulher pode engravidar. Se não acontecer, vai haver a menstruação. A fecundação, quando ela acontece, ela dá origem a uma nova célula, uma célula ovo, que é a primeira célula de um novo organismo. Essa célula começa a se dividir e vai formando um embrião, que vai se fixar no endométrio e ali vai continuar a gravidez. Durante 9 meses, esse embrião se desenvolve e a partir da 37ª semana pode começar o trabalho de parto, sendo que geralmente ele acontece depois da 40ª semana até a 42ª. Isso varia muito de mulher para mulher. Só que no útero não tem só o bebê, tem outras estruturas que também ajudam a proteger. Por exemplo, a bolsa amniótica e o líquido amniótico, que protegem contra infecções e até contra choques mecânicos, né? Uma trombada, uma batida leve que a mulher tiver sofrendo. A placenta também é importantíssima, porque é lá onde o bebê consegue os seus nutrientes, como o oxigênio e os nutrientes. E também ele consegue entregar para a mãe as suas toxinas produzidas, que daí a mãe vai eliminar também. E quem que leva as coisas da placenta até o embrião é o cordão umbilical. E também leva coisas do embrião até a placenta. Então, o cordão umbilical liga a placenta até o bebê. Quando o bebê está pronto, pode ser que comece o trabalho de parto, que é formado pelas contrações uterinas, onde o útero se contrai para eliminar o bebê, e também pelo rompimento da bolsa amniótica, que pode acontecer ou não. Essa bolsa se rompe e o líquido escorre pela vagina. Tem 2 tipos de parto: o parto normal, onde o bebê sai pela vagina, e o parto cesárea, que é uma cirurgia onde é feito um corte na barriga, logo acima do ossinho do púbis, para retirar o bebê. Depois que o bebê nasce, de onde ele vai retirar os seus nutrientes? Não tem mais placenta para alimentar o bebê. Os nutrientes, pessoal, estão presentes no leite, produzido pelas glândulas mamárias das mulheres. E a amamentação, ela fornece todos os nutrientes necessários para o bebê. Água, açúcar, gordura, proteínas, tudo que o bebê precisa para crescer forte e saudável. Durante os 6 primeiros meses, o bebê não precisa nem beber água.
E o leite também fornece anticorpos para a defesa desse bebê contra doenças, porque o corpo não nasce sabendo se defender. O corpo ele vai aprendendo. Então, durante essa primeira infância, durante esse comecinho do desenvolvimento, o leite contém esses anticorpos que ajudam na defesa contra doenças. Lembrando que pode acontecer, os gêmeos, né, podem acontecer de uma gestação abrigar 2 bebês. Tem gêmeos que são idênticos, pessoal, que são formados por um óvulo e um espermatozoide. Essas células vão se dividindo e formam 2 massinhas, 2 conjuntos de células. E cada conjunto de células dá origem a um embrião e a um bebê. Eles ficam na mesma placenta aí, nesse caso. E os gêmeos que são diferentes? São formados por 2 óvulos, que cada óvulo vai ser fecundado por um espermatozoide. Então, no total, são 2 óvulos e 2 espermatozoides, que se juntam, né? Começa a multiplicação e aí vão formar a sua massinha de células que vai se transformar, que vai se desenvolver em um embrião, cada um. Em um embrião diferente, cada um deles. Sobre reprodução sexuada e assexuada, eu trouxe essa tabelinha que ajuda a resumir bem as diferenças entre esses 2 tipos de reprodução. A reprodução sexuada precisa de 2 indivíduos para acontecer. Só um indivíduo sozinho não consegue se reproduzir de forma sexuada. Esse tipo de reprodução gera indivíduos diferentes entre si, exceto no caso dos gêmeos, né, mas diferentes entre si, os irmãos são diferentes, e são diferentes dos pais. Bem, apesar de algumas pessoas serem mais parecidos com o pai, com a mãe, são pessoas, né, diferentes, são indivíduos diferentes, não só no caso do ser humano. E depende dos gametas para acontecer. Sem gameta, não acontece. Na reprodução assexuada, somente um indivíduo já é capaz de se reproduzir. Lembrando que nem todos os seres vivos se reproduzem de forma assexuada. O ser humano, por exemplo, não se reproduz. Mas as bactérias, por exemplo, se reproduzem. Uma única bactéria é capaz de dar origem a milhares de bactérias somente pela reprodução assexuada. Só que se você tiver só uma bactéria, todas que surgirem a partir dessa serão idênticas, porque esse tipo de reprodução gera indivíduos iguais. E essa reprodução assexuada não depende de gametas para acontecer. Para finalizar a nossa revisão, só lembrar que os animais que se reproduzem de forma sexuada podem ser classificados em vivíparos, que são aqueles em que o embrião se desenvolve dentro da mãe, lá no útero, os ovíparos, onde o embrião se desenvolve fora do corpo da mãe, dentro de um ovo, e os ovovivíparos, que são os animais que se desenvolvem dentro de ovos, só que esses ovos ficam dentro do corpo da mãe. Pessoal, essa foi a nossa revisão. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado vocês para a prova. Estudem, leiam o caderno, vejam os outros vídeos, leiam a apostila. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Uma boa prova e até a próxima. Tchau!